meu nome é Vitória Lima, eu sou acadêmica de medicina da Universidade Federal de Alagoas e hoje eu vou falar com vocês sobre emergências clínicas, mais especificamente da hemorragia digestiva baixa. Então, o que seria essa hemorragia digestiva baixa? Ela é definida como todo sangramento abaixo do ângulo de Treitz. E esse ângulo de Treitz, anatomicamente falando, é a junção do duodeno jejunal. Então, a junção entre o duodeno e o jejum, que está localizada nessa região em verde da figura. Quanto à etiologia da hemorragia digestiva baixa, a gente tem que ela vai variar de acordo com a faixa etária do paciente. Então, pacientes mais idosos vão apresentar hemorragia digestiva baixa secundária a uma diverticulose. Já os pacientes na faixa etária adulta, de 40, 50 anos, podem apresentar hemorragia digestiva baixa secundária a angiodisplasia, que são as ectasias vasculares. Também pode ter, a hemorragia digestiva baixa também pode ter como causa a colite isquêmica, uma isquemia mesentérica e até mesmo neoplasias. Na faixa etária infantil, em torno de 5 anos, a principal etiologia da HDB vai ser o divertículo de Merkel. Então, iniciando a abordagem ao paciente com hemorragia digestiva baixa, a gente tem que começar com a anamnese. Então, nessa anamnese, existem algumas informações que são fundamentais que a gente colha, que vão nos direcionar para o diagnóstico e para a conduta posteriormente. Então, é importante que a gente colete dados como início e duração dos sintomas, doenças associadas, medicações e uso, e aí entra uma importante questão que é o uso de AINES ou então o uso de AS, posteriormente eu vou explicar por quê. Tem também a questão do histórico de sangramentos anteriores, então é importante a gente relatar isso. Buscar histórico de traumas, ingestão de corpos estranhos, basicamente isso. Quanto ao quadro clínico desse paciente, ele vai se apresentar com hematoquesia. No entanto, ele também pode se apresentar com a enterorragia, então vai ser um sangramento mais vultuoso, ou até mesmo uma melena, dependendo do local em que esteja ocorrendo esse sangramento. Outros sintomas que também podem estar associados à hemorragia digestiva baixa são associados ao choque provocado pela hemorragia, nesse caso o choque hipovolêmico. Então, o paciente ele pode se apresentar com taquicardia, e aí vai indicar um choque leve a moderado. Também tem a questão da pele do paciente, pode estar úmida, o tempo de enchimento capilar vai estar aumentado, esse paciente ele vai estar com astenia, dispneia, pode apresentar também uma hipotensão ortostática e palpitações. Após a anamnese, a gente segue com o exame físico. Nesse exame físico, a gente vai realizar tanto a palpação quanto o toque retal associado à anoscopia. Então, na palpação, a gente vai observar que, dependendo da etiologia, o paciente ele vai apresentar dor. Causas isquêmicas, por exemplo, são referentes de dor. No toque retal e na anoscopia, a gente vai observar se tem a presença de sangramentos, lacerações, massas, fissuras anais, hemorroidas externas. Tudo isso vai auxiliar tanto a fechar o diagnóstico, quanto a abrir o leque para outros diagnósticos diferenciais. Além disso, é importante que a gente se atente para os sinais de mau prognóstico, que vão dificultar o tratamento desse paciente. Então, se o paciente ele se apresenta com a instabilidade hemodinâmica, já é um sinal de mau prognóstico. Se essa hematoquesia do paciente ela é recorrente, também é outro sinal de mau prognóstico. Também é importante ver se esse sangue ele é um sangue vermelho vivo no toque retal. Se o hematócrito do paciente ele vai estar abaixo de 35%, e aí vale um adendo. O hematócrito ele só vai se alterar em casos de hemorragia digestiva baixa a longo prazo. Uma hemorragia digestiva baixa aguda não vai ter essa alteração. O paciente, se ele tem síncope, ou então o abdômen está doloroso, também vai ser sinais de mau prognóstico. O uso de AINES também. E aí, para a gente realizar o diagnóstico, a gente vai dividir esse diagnóstico em dois,
que vão ser a associação dos dois, importantes para fechar o diagnóstico de hemorragia digestiva baixa. Então, a gente vai realizar no paciente tanto o laboratório quanto os exames de imagem. No laboratório, a gente vai solicitar o hemograma, coagulograma, tipagens sanguíneas, que são importantes para avaliar se o paciente ele tem uma anemia, tipagem sanguínea se houver necessidade de uma transfusão de sangue posteriormente no tratamento. A gente vai avaliar tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial, contagem de plaquetas, para ver se o paciente tem algum distúrbio de coagulação. Também vamos dosar o lactato sérico desse paciente, que nesse caso vai estar aumentado. Também vamos fazer a coleta de creatinina e ureia, que podem estar aumentadas em razão do sangramento, da degradação, né? Também vamos dosar o sódio, potássio, glicose, função hepática, que são importantes para avaliar como estão as funções orgânicas do paciente. No caso dos exames de imagem, a gente vai ter como o exame de escolha principal a ser realizado a colonoscopia, porque vai avaliar a presença desse sangramento no trato digestivo baixo. No entanto, para a questão de diagnósticos diferenciais, a gente pode lançar mão de outros exames, como por exemplo a endoscopia digestiva alta. Se aquele sangramento do paciente ele está muito inespecífico e a gente duvida que essa hemorragia possa ser do trato digestivo alto, a gente faz uma endoscopia digestiva alta. Também podemos realizar a angiotomografia, que aí ela vai localizar o local de sangramento e ela vai ser um pouco menos sensível que a cintilografia com hemácias marcadas, que aí essa cintilografia ela só vai localizar o local do sangramento, mas ela não vai tratar. E é importante destacar que essa cintilografia ela deve ser realizada no paciente quando ele estiver estável. Outro exame que também pode ser realizado é a arteriografia. E aí essa arteriografia, o diferencial dela é porque ela localiza o local do sangramento e ela trata, tanto por embolização quanto por um cateterização no caso. Outros exames que a gente também pode realizar é a TC de abdômen, no caso que a gente esteja suspeitando de uma perfuração nesse trato digestivo inferior do paciente. Casos que a gente suspeite que esse sangramento esteja vindo do intestino delgado, a gente pode lançar mão da cápsula endoscópica. E aí, a gente vai seguir para o tratamento desse paciente. O tratamento desse paciente, ele é baseado em alguns pilares. Os pilares são a ressuscitação hemodinâmica, os acessos venosos calibrosos, mais especificamente 2 em cada membros superiores. A gente vai ter que manter a PAS desse paciente acima de 80 mm de mercúrio, justamente para evitar o choque. E a gente vai monitorizar esse paciente com catéter nasal, oxigenoterapia. Então, a questão da ressuscitação hemodinâmica, a gente vai fazer tanto com cristalóides. Então, essa ressuscitação pode ser feita com ringer lactato ou soro fisiológico. E aí, uma das opções para a gente fazer essa ressuscitação são, inicialmente, fazer 500 ml de ringer lactato ou soro fisiológico em 30 minutos e depois reavaliar o status hemodinâmico desse paciente. Em caso que o paciente tiver o INR acima de 1,5, a gente vai corrigir essa coagulopatia. Nos casos que esse paciente tiver uma hemoglobina menor que 7, o sangramento ele for ativo e contínuo, ou então houver uma falha na melhora da perfusão, após 2 litros de cristalóide, a gente vai realizar a transfusão sanguínea. E aí, a importância da gente ter realizado os exames no diagnóstico de hemograma, entre outros. Por fim, a gente tem que se atentar, nesse caso de hemorragia digestiva baixa, em casos que o paciente ele apresentar uma hemorragia com instabilidade hemodinâmica. Então, esse paciente ele vai necessitar da avaliação da cirurgia geral. Então, ele vai ser encaminhado para realizar a cirurgia. Então, quais casos que a gente tem que se atentar para encaminhar esse paciente? Se esse paciente está com sangramento contínuo, e se esse paciente está com a falha na hemostasia por via endoscópica, ou então, se esse paciente apresenta um sangramento por doença maligna
ou doença diverticular, que no caso a doença maligna seria uma neoplasia, a gente tem que encaminhar esse paciente para avaliação da cirurgia. E é importante destacar que esse paciente ele vai ser submetido durante a cirurgia à colectomia total. Então, a gente vai remover parte do intestino do paciente, do cólon do paciente que estiver sangrando. Essa foi a nossa referência. Obrigada.